Gente, boa noite. Vamos continuar então? Agradecer a Jesus a oportunidade mais uma vez, pedir que nos ilumine, nos abençoe, agradecer a primeira parte moderando, né? E pedir a Jesus que esteja conosco para nós continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos. A gente está tudo no começo, né? A gente está no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos capítulos iniciais também aqui do Livro dos Espíritos, né? Livro 2 já. Mas, então, está bem no início, né? O inicinho aqui é difícil até, né? Meio confuso os assuntos, mas é exatamente assim. É como se fosse a história da nossa vida. A gente vai ao final de uma etapa, depois volta lá no comecinho, vai começando tudo de novo. Você já pensar quando a gente vai reencarnar, a gente tem que passar pelo período escolar todinho de novo? Esquisito, né? Você vai reencarnar. Já passou por todas essas fases aí, o primário, até mudou os nomes já, né? Mas aí tem que passar tudo de novo, começar a vir, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe conversar, tem que conversar tudo de novo. Aí os estudos acabam mostrando a gente um pouco disso, né? Você recomeçar como se você nunca tivesse passado por aqui, aí começa tudo de novo, é o aprendizado. A repetição vai ajudando na fixação das ideias. E aí a gente vai confirmando tudo. Então hoje a gente está na parte do forma e ubiquidade dos espíritos, é a questão 88, é 88A, mas eu vou voltar no 88, né, porque quando é A é continuação, né? Que pergunta assim: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aí eles respondem: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão, uma chama, né? Uma labareda, uma centelha etérea. Então, quando ele fala assim, aos vossos olhos, não. Eles têm uma forma determinada, limitada e constante. Aos nossos olhos, não. Porque a gente nem vê o Espírito, né? Nós já falamos aqui semana passada. A gente não vê, nunca viu. A gente nenhuma, pode ter visto, né? A nós mesmos, como Espírito. Mas qual a lembrança que a gente tem disso? Eu nunca me vi como Espírito. Eu mal me lembro que eu me vejo na frente do Espírito de vez em quando eu olho para mim. Porque na maioria das vezes, já imaginaram? Já perceberam isso também? A gente não se olha no espelho. Olha para o corpo. Olha para o brinco, para o batom, para o cabelo, se está penteadinho ou não, para o bigode, para a barba, se está feitinho, não está? Não é isso? Então nós não nos olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para nossa forma física. Nós enxergamos a forma física diante do espelho. E tem muita gente que tem medo de espelho. E só olha para o espelho porque tem que ver esses detalhes aí que só ele mostra. Para não sair na rua todo atrapalhado, descabelado, né? Não é assim? Imagina se eu saísse de casa agora e sem olhar no espelho ver se eu tinha penteado o cabelo, por exemplo, né? Mas e quando foi que nós nos olhamos? Nos ver como espírito seria quando nós olhássemos para o espelho, vendo o corpo pela visão física, mas vendo a nós mesmos, a nossa intimidade, pela visão espiritual. Aí nós acostumaríamos a nos ver intimamente, nos veríamos como espírito, de dentro para fora. Como não se faz isso, a gente continua vendo corpo. E dizem que Deus é sábio, né? E na medida que a gente vai envelhecendo, a visão vai piorando. Para a gente não ver o desastre que é o envelhecimento, né? É mais ou menos isso. Eu tinha um cunhado, ele sempre falava isso, né? Ele falava assim que o envelhecimento é uma tragédia.
que era melhor nem ver, ficar olhando para isso. E aí a gente não vê. Bom, na 88A, ele pergunta assim: esta flama ou centelha tem alguma cor? Tem cor? Se você não vê, como você sabe se tem cor? Para vós, ela varia, a cor, né? Varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Nós temos uma aura. A aura é a manifestação das nossas vibrações como espírito, é a vibração do espírito, do perispírito ou do corpo físico. O que se vê, então, é a aura. Nós chamamos isso de aura, né? Que é essa manifestação das vibrações. Ainda não é o espírito. Então, os videntes que viram, os estudiosos que chegaram à conclusão da existência da aura, aqueles que estudaram os centros vitais, por exemplo, e deram aquela quantidade de cores para cada um deles, e descobriram uma série de variações nas cores, da importância delas para cada órgão, para cada tratamento, inclusive. Por exemplo, a cromoterapia é uma terapia que é feita através das cores. Então, um centro tem uma determinada cor que irradia com mais intensidade. Então, nessa terapia, ele faz uma radiação dessa cor nesse centro, uma cor específica para o centro, para fazer uma ativação maior nesse centro, para reforçar o equilíbrio, por exemplo, desse centro vital. Tudo a partir dessas vibrações, mas ainda não é do espírito. Então, o espírito, as manifestações nossas como espírito, elas vão se apresentar de formas materiais, às vezes invisíveis aos nossos olhos comuns, mas são materiais. Porque o perispírito, por exemplo, ele é matéria, mas a gente não vê comumente. Mas você olha assim, todos nós temos perispírito, ele está aqui, está irradiando agora, todos nós, mas a gente não vê. Quem é vidente vê, quem é clarividente vê e consegue até distinguir as cores. Pelas irradiações, pela manifestação das cores, essas pessoas conseguem até entender que tipo de doença aquela pessoa está sentindo naquele momento, se a pessoa souber interpretar. Senão, ele vai indicar a cor, por exemplo, a manifestação mais evidente, e aí quem entende do assunto vai determinar que, por aquela irradiação, a pessoa está com um determinado problema assim assado. Certo? Mas não é o espírito. É uma irradiação, é uma manifestação do espírito através das suas vibrações. Então, quando eu penso, eu vibro. O nosso pensamento é uma atuação no fluido cósmico universal. Alguém já viu o fluido cósmico universal? Não, né? Mas ele existe. Para muita gente ele nem existe, né? Dia desse eu falei isso numa casa, eles falaram assim, ó, podia estudar sobre isso, trazer um estudo sobre isso, então, né, sobre o fluido cósmico universal. E tem muita gente que nem viu falar. Quem não leu a Gênese, por exemplo, o Kardec não viu falar disso. Tá? Então, o fluido cósmico universal é a energia que nós estamos envolvidos nela, como a atmosfera. A gente não vê a atmosfera. Então, tem uma energia elementar, primitiva, que eles chamam de fluido cósmico universal. Quando nós pensamos, nós atuamos nesse fluido cósmico. É pela atuação nele que o pensamento irradia e leva os nossos sentimentos, os nossos desejos às pessoas a quem a gente quer ajudar ou odiar, que é o bem ou o mal. Então eu faço uma oração aqui para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, por exemplo. Como que a gente pode imaginar que vai chegar lá a minha oração?
A gente nem pensa sobre isso às vezes, né? Mas pensem, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como que a minha oração vai atingir uma pessoa que está lá nos Estados Unidos? E caso não exista essa possibilidade, então para que oração? Como que a minha oração vai atingir os espíritos superiores? Se eles estão num plano muito mais elevado e mais distante do que, às vezes, os países que estão em torno de nós aqui. Como que chegar lá? Como que a resposta deles ia chegar para nós? Pelo mesmo processo. Eu penso, atuo no fluido cósmico, materializo o meu pensamento, e ele tem a força do meu pensamento, da minha vontade que aquilo aconteça. Quanto mais forte for isso, mais distante vai. Vai materializado, de uma forma materializado, porém invisível. E vai atingir ou a pessoa por quem nós estamos orando, ou aos espíritos a quem nós estamos pedindo alguma coisa. É o pensamento que leva. Então eu quero bater um papinho com meu amigo Bezerra. Tá? Onde que ele está? Ele está lá nas alturas, está irradiando para todo lado. Certo? Ele tem a ubiquidade. Ele pode irradiar para diversos lados ao mesmo tempo. Quando eu converso com ele, eu tenho que me elevar na oração para que a minha vibração atinja uma dessas, vamos dizer assim, pontas de raios, né, de imaginação dele também, ou de irradiação dele, para que eu, atuando nesse raio de imaginação do espírito, eu consiga captar qual a mensagem que ele tem para mim naquele momento. A capacidade de irradiação, então, que há a ubiquidade, é a capacidade que eles têm de se comunicar em vários lugares ao mesmo tempo, de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, mandando essa vibração que eles têm. É complicado isso? Não, né? É ou não? Não. Nem um pouco, né? Eu também acho não. E essa condição, quando ele é traumático, irmãos que possam levar, pegar, eu estou aqui agora pensando no meu irmão que está nos Estados Unidos, então, leva até aonde tem para ele levar e, precisamente, isso ocorre em segundos, né? Sim. Então, não vai ser. Na rapidez do pensamento. Isso aí, todo mundo trabalhando, né? Sim. Até mesmo quem está melhor que a mim, uma condição de vibração, e eles adoram fazer isso. Imagina, que a gente, fora de caminho fora, para alguém, isso. Chega aí mais rápido, né? Porque eu era lá na China, demora tem a vibração. Então, é a rapidez do pensamento. Você pensou assim, China, você vai lá e volta. Estados Unidos, você vai lá e volta. Mas quando você quer mandar uma vibração assim, que vai fazer um efeito maior, você vai parar e vai ter o tempo de uma oração, por exemplo. Você vai conversar mentalmente com aquela pessoa para quem você quer mandar a vibração boa, ou com aquele espírito, ou com Deus, né? Mandando a sua vibração, mas não vai ser Deus que vai ouvir. Você vai ser ouvido pelos espíritos que estão na intermediação e que estão nas proximidades da altura que vai a nossa vibração. Entendeu? Então, eu estou tentando falar com o Bezerra, né? Sou ousado, né? Mas eu posso atingir o nível dele, porque ele tem um limite também para baixo. O que vai acontecer? Alguém vai pegar a minha vibração e, se for necessário, vai levar para ele até determinar que tipo de atenção eu terei. No livro Nas Fronteiras da Loucura,
Ele começa exatamente com uma prece que uma senhora está fazendo, dirigindo ao Bezerra de Menezes, é época do carnaval. Mas ele não ouve a prece dela, é um outro que está lá na equipe dele que ouve, que percebe a prece e fala para Bezerra, é para você. Tem uma pessoa te pedindo aqui insistentemente uma ajuda. E aí ele fala, então vamos ver qual é a ajuda, vamos dar a atenção necessária e manda a equipe dele para ver quem é. Aí eles vão, encontram uma senhora ajoelhada, uma senhora católica, que está orando com toda intensidade pelo filho, pela filha, não me lembro mais. Acho que é filho, né? Você lembra? É filho? Eu não lembro direito. Um filho ou filha que está internado no hospital psiquiátrico, uma situação muito delicada. E é a época do carnaval. Eles estão aqui, mas ainda assim não chegou direto a ele, entendeu? Mas as vibrações se encontram. Da mesma forma que se encontram para o bem, encontram muito mais facilmente para o mal. Por quê? Porque nós ainda vibramos muito mais no mal do que no bem. O mal, o que a gente chama de mal, é a vibração, a sintonia da Terra. É a nossa mais comum. A do bem, a gente tem que fazer um esforço para alcançar, para sair um pouquinho. Por isso, o pedido de oração, Jesus propondo, orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai. Quando você ora, eleva a vibração. Entre em sintonia com espíritos que estão um pouquinho acima da vibração da Terra. Aí eles vão nos aconselhar. Nos aconselham durante a oração. A gente volta. Aí ele fala, vigiai. Aí você vigia. O que está acontecendo? Quais são as oportunidades que estão surgindo para mim? A que estão me chamando? Certo? Aí você vai, se estiver vigilante, você vai perceber, opa, isso aqui não é legal não. Isso aqui eu não posso. Isso aqui eu não devo. Certo? Aí a gente vai crescendo com isso. Tudo um movimento de vibrações na atuação do fluido cósmico universal, que nós estamos todos dentro dele. O livro de A Terra e o Céu foi feito no estudo da semana passada. Ele vai iniciar justamente com o Clarence, falando sobre a prece e atendendo o pedido de prece que alcançou a cidade do nosso lar. Isso. Uma jovem que fez uma prece, pedindo intenção à mãe dela, pedindo à mãe dela, mas a prece foi tão fervorosa que alcançou a cidade do nosso lar, e aí ela foi ser atendida. Aí a equipe veio para ver o quê? Era a solicitação. Aí vai desenvolver todo o livro. Exatamente. Então, o outro também é assim, né? É bem no começo do livro lá, e a partir daí, quer dizer, tem outras situações, né? Mas o ponto de partida é esse. Então, a prece, se a gente... O Delano está falando de fé raciocinada, né? Porque o que a gente tem na maioria das vezes ainda é fé cega. Aí eu faço oração porque eu ouvi a vida toda a minha mãe, o meu pai, meu irmão, meus parentes, todo mundo, o padre, ou o pastor, seja quem for lá, falando da prece, da oração e tal. Aí você acostumou com isso. Aí virou uma fé cega. Porque é uma fé que você não sabe, você está fazendo uma coisa que você não sabe por quê. Certo? Você não sabe como funciona. A gente está tentando aprender isso, entender isso, para a gente saber como funciona. E isso reforça a nossa fé, ela passa a ser raciocinada. Certo? Eu sei o que estou fazendo. Eu sei que tem um efeito isso que estou fazendo. Porque eu vou atingir o objetivo. Quando eu oro, eu atuo num elemento material do universo que vai levar a minha oração até um ponto onde alguém escuta e leva aonde eu quero levar se eu não conseguir atingir lá. Tanto para cima, quanto, quer dizer, tanto na vertical quanto na horizontal. Certo? Se eu não consigo levar além, muito além, alguém vai interferir e vai levar por mim. Um espírito, por exemplo, que esteja com melhores condições, ele vai me ajudar a levar isso onde precisa chegar. Aí você passa a entender. Mas como é isso? É um milagre? Não.
é uma realidade que não é palpável ainda, porque é espiritual, é invisível. Mas estamos atuando numa matéria que existe em torno de nós, que não é vista normalmente pelos nossos olhos comuns. Certo? Então, por isso a dificuldade de entender. Mas, compreendendo o mecanismo, fica mais fácil. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. 27? Qual que é o 27 mesmo? Hã? 27. Ângela também é boa nisso. Capítulo 27. O Delano já falou. Qual que é? Aham. Pois é, então, capítulo 27, né? Eu não sei qual que é o item, não, lá, mas ele fala que a ação da prece e transmissão do pensamento. Ele vai explicar esse mecanismo todinho, certo? Bom, então o que vai responder aqui, né? Oi. Minha mãe, o seu irmão mais novo, ele foi internado 7 vezes, né? E minha mãe, uma mulher assim, muito fervorosa, que ela passou úlcera varicosa, glaucoma, câncer, entendeu? E ela venceu, foi até o fim, nunca vi em oração. Aí, a mãe disse que está pedindo, né, em oração pelo meu irmão mais novo, estava no hospital. E nisso chegou uma senhora, uma criança, dando a mãozinha a uma criança clarinha, ela bem escurinha. Aí chegou e falou assim, daqui 3 dias eu fico no hospital. Aí ela, naquela coisa daquele recebimento, ela agradeceu direito a senhora e saiu pelo hospital procurando essa senhora. Ninguém viu essa senhora no hospital. 3 dias depois, o irmão saiu do hospital, não teve mais nada. Ela entrou com ele na igreja, Padre Eustáquio, batizou, consagrou a Nossa Senhora, ninguém viu. Pois é. Pode ser um espírito, né? O espírito se materializou lá, ou pelo menos para ela, né? E ajudou a fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então, ó, a 88A. Esta flama ou centelho tem alguma cor? A resposta: para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Aí o Kardec faz um comentário aqui assim, fala assim, ó, representam-se extraordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte, na testa, né? Aqui na testa tem o chakra, o centro de força frontal, tá? Ele é o segundo mais importante. Porque o primeiro é o coronário, né, que está no alto, que é o que faz a ligação direta para cima. O frontal, ele está numa posição aqui no segundo lugar, ele tem uma responsabilidade grande, tanto para a parte espiritual, quanto para a parte física, através do sistema nervoso. Certo? Então, ele é representado porque ele tem, a maior, depois do coronário, ele é o que tem maior quantidade de variações de cores. Certo? Então, por isso, ele é representado dessa forma, assim, e fala que os gênios são representados com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Então, a sede da inteligência, simbolicamente, estaria na cabeça, né? Fisicamente, pelo menos, estaria na cabeça, a sede. Então, essa representação é feita nesse sentido. A inteligência, ele pode, por exemplo, falar, lembra a natureza essencial dos espíritos. Por que lembra a natureza essencial dos espíritos? Porque nós somos inteligências em desenvolvimento, nós espíritos. Lá no início era princípio inteligente.
quando atingiu a condição humana, passou a ser espírito ou alma. Mas, na pergunta 23, ele pergunta o que é o espírito. Eles falam que é o princípio inteligente do universo. Na 76, que foi outro dia mesmo, né? Todo mundo já deve lembrar ainda, né? Na 76, fala que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E aí essa relação nossa com Deus, essa sintonia ou essa semelhança, é porque nós somos inteligências pequenas e Deus é inteligência grande. Então, quando ele fala que a natureza essencial lembra a natureza essencial dos espíritos, que nós somos inteligências em desenvolvimento. E quanto mais desenvolvida essa inteligência, mais a probabilidade da espiritualização e da nossa inversão, né, que está sendo feita ainda. De sair do material e inverter para o espiritual. Certo? Colocam no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. No alto da cabeça. Na verdade, ele falou primeiro fronte, né? A fronte aqui, né? Na testa. No alto da cabeça é outro centro. Nessa época aqui, estava no início do Livro dos Espíritos. O Kardec não toca nessas questões de centro de força, aura, centro vital, chakra, nada disso. Mas o estudo sobre os chakras, por exemplo, vem lá do Oriente de muito tempo. Né? Depois o André Luiz vem colocar na obra dele, acho que é Entre a Terra e o Céu, né? Entre a Terra e o Céu, ele fala do centro de força. Né? Isso. Obreiros. E o Entre a Terra e o Céu. Isso. No Obreiros, ele vai mostrando, inclusive, o desligamento. Né? Na hora que vai desligar lá, ele vai mostrando os centros lá. No Missionário da Luz também fala. Na hora do passe, eles falam alguma coisa. Então, tem várias coisas. Então, tem o assunto na obra do André Luiz. O Kardec não tocou nesse assunto. Tá? Hoje a gente já sabe que nós já adiantamos um pouquinho, né? Então já dá para passar aqui agora e lembrar isso que vai clarear um pouquinho mais para nós o entendimento. Tá? 89. Tudo bem até aí, gente? 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Aí, é a pergunta que ia chegar. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Sim, mas rápido como o pensamento. Certo? Então, gastam algum tempo, claro. Quanto tempo? 1 segundo é tempo? 1 milionésimo de segundo é tempo? Né? 1 minuto, 1 hora, tudo é tempo, né? 1 século, 1 milênio, tudo é tempo. Aliás, o Delano falou aqui que nós vamos gastar vários milênios para entender ainda esse negócio do reino, da vida futura, né? Milênios, nós estamos fritos, né? Ele tem 2.000 anos. Pois é, já pensou? Em 2 milênios, pegamos nada, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, eles gastam o tempo que é o tempo do pensamento. Sim? Quando existe uma condição, passos, aí a velocidade. Sim. Então, os espíritos mais evoluídos vão fazer isso mais rápido, né? Porque, inclusive, na questão da ubiquidade, eles vão irradiar mais rapidamente, eles podem ficar parados em algum lugar e irradiando para diversos lugares ao mesmo tempo, né? Agora, quando tem que ser alguma coisa, vamos dizer assim, um movimento, uma movimentação, aí essa movimentação vai ser de acordo com o nosso peso. É só imaginar que os nossos pesos físicos, uma pessoa muito pesada fisicamente, ela não vai ter a mesma desenvoltura para chegar em determinados lugares que uma pessoa magrinha. Certo? Então, aí, de um extremo ao outro,
vai ter uma diferença desse deslocamento. É claro que vai variar também de acordo com o preparo físico, com as questões físicas e saúde. Mas só para dar uma ideia, né? Então, o peso do espírito seria o peso das vibrações, das ligações com o mundo material aí, né? O peso nosso aqui é o peso do físico mesmo, também, que vai ser mais pesado do que o da vibração, tá? Então, o espírito ele vai fazer esse movimento mais rápido que o pensamento. E a 89A, ele pergunta, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Ai, meu Deus. É, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. A alma ou espírito que pensa. O pensamento é um atributo do espírito ou da alma. É uma capacidade que o espírito ou a alma tem de se manifestar, de se movimentar de uma forma ainda muito pouco conhecida por nós, mas que vai nos espaços infinitos, vamos dizer assim, faz viagens que a gente agora, quando para pensar, a gente começa a imaginar como que é isso. Mas ainda é uma imaginação muito curtinha. A gente não tem uma intensidade assim de imaginação a ponto de entender claramente, né? Então, assim, agora eu vou lá nos Estados Unidos, agora eu vou lá no Canadá. Eu tenho um sobrinho que está lá no Canadá, então eu vou lá agora. Aí eu vou lá no Canadá agora, chego lá no Felipe, lá na frente dele lá, e vou conversar com ele, certo? Eu, espiritualmente, estarei neste momento lá diante do Felipe, conversando com ele. Aí ele vai me ver, se for claro e evidente, pode ser que sim, no livro dos médiuns fala de experiências desse tipo. De pessoas, é aquela da bicorporeidade, né? É a pessoa que está num lugar e é vista em outro. Então eu estou aqui agora, mas de repente alguém me vê lá em casa. Ou de repente o Felipe me vê lá no Canadá agora. A hora que eu cheguei em casa, ele me liga e fala, eu te vi aqui, agora mesmo. Ah, não, eu estou aqui, estava lá no cantinho, mas como que eu fui lá? Então, nesse pequeno pensamento, essa pequena lembrança aqui, espiritualmente, estive lá. E se houver a clara evidência, ele pode perceber a ponto de depois questionar se esteve ou não. Tem algumas experiências desse tipo no Livro dos Médiuns. Então, isso é uma realidade que foi experimentada, foi analisada pelo Kardec, pelos espíritos, e confirmado. Isso existe realmente, essa possibilidade. Só que nós ainda não estamos prontos, preparados, desenvolvidos para entender isso claramente. Aí a gente tem que começar a acreditar, continuar experimentando, para a gente chegar a uma conclusão da verdade disso. Tá? Oi. Sim. É. Isso. Então, a mensagem espiritual, o contato espiritual chega antes do contato físico. Você pensou, vou na casa do fulano de tal, e vai. Na hora que você pensou que vai, você já foi, espiritualmente. E a pessoa pode te sentir, ela não precisa ver, mas ela pode sentir você lá, pensar em você. Você chega, se você não avisou que vai, você chega lá, ó, menina, você acredita que eu pensei em você aqui agora mesmo? Né? Então, é a transmissão do pensamento, é o contato que aconteceu. E a gente às vezes nem pensa nisso, né? E acontece realmente. Então, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. 90.
O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Kardec tem umas perguntas difíceis, né? De vez em quando eles dão uma resposta para ele, né? De vez em quando eles dão umas respostas assim que... Mas é isso. Mas, quer dizer, é para esmiuçar o assunto mesmo, para a gente ter um princípio de entendimento para acreditar nas coisas básicas do dia a dia. E a coisa básica para nós é a prece. Essa comunicação mental através da prece. Nós precisamos acreditar que a prece é uma realidade espiritual que acontece mesmo, que você leva a mensagem aonde você mandou. Mas é preciso, por outro lado, também acreditar que existe essa comunicação má, ruim, que tem o mesmo, vamos dizer, tem o mesmo sentido e tem as mesmas características. Que é quando, e é mais comum, né? Quando a gente pensa mal de alguém. Você pensou mal de alguém, você levou aquela mensagem para aquela pessoa. Você chega perto de uma pessoa e olha para aquela cara assim, né? Sabe aquelas pessoas que você vê de longe, você tem vontade de atravessar a rua para não ver? Já fizeram isso? Não, é que ninguém faz isso, né? Hã? Nunca não? Você vê uma pessoa assim, ó. Você vem lá no meio da rua lá, né? Aí você olha lá do outro lado lá. Vê o nível vindo lá, né? Nossa, nível. Atravessa a calçada e vai escondidinho, encostadinho do muro, né? Aí ele lá do outro lado, oi, bom dia, tudo bem? Entendeu? Eu não tinha como, a pessoa virou, eu também tinha uma parede aqui dentro da loja, falei, não, melhor. Ah, então você queria fugir de alguém hoje. Não, mas eu não estava dela, ela estava virando a esquina. Então, quando a gente pensa, já foi comunicado. Isso é menos mal. Mas tem o pensamento ruim. A raiva, o ódio, a inveja. Muita gente fala, não, esse negócio não existe. Não, isso é bobagem. Existe. Quem tem inveja vibra. Manda a mensagem. E se a pessoa estiver receptiva, ela recebe a mensagem. A vibração existe. Não é misticismo, isso é uma realidade. Por quê? Tudo isso vem do pensamento. Então você pensou, vibrou, materializou, enviou a mensagem. Ela vai. Se o endereço estiver certo, fica. Se estiver errado, volta. Sabiam? Endereço certo, vai e fica. Endereço errado, vai e volta. Então, a vibração ruim que eu mando para alguém, ela pode atingir a pessoa, mas ela vai voltar para mim em algum momento. Se essa pessoa não tiver receptiva a esse pensamento negativo, automaticamente ela vai repelir e vai voltar para mim. Na Umbanda, inclusive, ele até explica, tem um livro da Umbanda, Umbanda de Todos Nós, tem uma parte lá que explica isso. Falando sobre o negócio do feitiço, aquele pessoal, esses nomes todo o pessoal arruma aí, feitiço, macumba, essas coisas aí, eles falam isso, que a mensagem ruim, o pensamento ruim, ou a coisa desagradável que você manda para alguém, é como uma carta que você manda para um determinado endereço. Se o endereço não estiver correto, a carta vai e volta para o remetente, não é? Assim são esses sentimentos negativos, pensamentos negativos. Assim são os pensamentos positivos também. Ou seja, o que nós mandamos volta para nós, nas mesmas proporções e intensidade. Se eu mando mal, eu vou receber mal. Lembra aquela bolinha que você joga na parede e ela volta? É mais ou menos isso. Agora, as pessoas mandam para nós.
Lembra o caso do Chico, aquela senhora lá em Pedro Leopoldo? Que ele ia passando e a senhora chamou ele, né? Até o Chico fazia isso, tá vendo? Ele não desviou, não. Ele falou, não, agora não, tem que trabalhar. Quer dizer, ele não queria atender ela. Ele não queria atender ela. Aí o Emmanuel vem para ele, não, senhor, vai lá ver o que ela quer. Aí ele obedece o Emmanuel, né? O Emmanuel, para ele era quase físico, né? Aí vai obedecer. Chega lá, a senhora tinha uma dúvida sobre uma orientação que ela recebeu no centro no dia anterior, ou na noite anterior. Ele explicou para ela rapidinho, lá e saiu, foi embora. Quando ele está no caminho, o Emmanuel fala para ele, olha para trás e veja. Ele olhou e viu as vibrações de agradecimento que ela mandava para ele por ele ter ido lá atender. Aí ele fala para ele, já pensou se fosse o contrário? Entendeu? Porque se ele não atende e ela ficasse com raiva e mandasse a raiva dela para ele porque ele não atendeu, ele estaria receptivo. Então, olha só a seriedade disso. A gente vive ofendendo as pessoas, consciente ou inconscientemente, não é? Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com isso. Porque às vezes você ofende uma pessoa sem perceber. Mas ela percebe e se sente ofendida. Quando ela se sente ofendida, ela vibra a raiva que ela ficou da ofensa que você mandou para ela sem perceber. Mas se você ofendeu, percebendo ou não, você vai receber o retorno. Certo? Ela vai vibrar aquela raiva e você vai receber na intensidade da sua intenção, principalmente. Certo? Então, é o cuidado que a gente precisa ter nesse sentido. Com o pensamento, porque o pensamento vira ação. Pensamento, palavra, atitude e os cuidados que a gente precisa ter. Mas e se eu ofendi alguém sem nenhuma intenção e às vezes eu não ofendi? Eu só procurei ajudar aquela pessoa, mas ela se sentiu ofendida e vibrou mal para mim. E eu tendo tentado ajudar. E aí, nesse caso, eu vou receber a vibração ruim? Não. Não é porque a sua intenção era ajudar. A pessoa que não compreendeu, porque ela tinha as outras razões dela lá. Então aí vai ficar tudo com ela. Exatamente, a casa que não achou endereço. Voltou, vai ficar com a pessoa. Mas o cuidado da vigilância, inclusive, é exatamente nesse sentido. Para a gente cuidar do pensamento. Tem alguém aqui hoje que não pensou mal de alguém? Não precisa levantar o dedo, não. É só pensar. Então, esse malzinho, o maior, que a gente pensar de alguém, a pessoa capta. Ela vai sentir de alguma forma. E em algum momento, a gente vai receber dela mesma ou de alguém nas mesmas proporções. E a gente nem sabe disso, né? A gente nem pensa nisso. Um dia eu conversava com uma pessoa que eu conhecia a história dela. E ela veio conversar comigo. Ai, Valdir, eu fico imaginando às vezes que as pessoas têm inveja de mim, porque tem hora que acontecem umas coisas estranhas na minha vida. Aí alguém falou para mim que isso é inveja das pessoas e tal. Mas eu não entendo por que as pessoas têm inveja de mim. Aí eu quase falei com ela, eu entendo. Eu sabia por quê. Aí eu procurei conversar, né? Falei, olha, vou te falar uma coisa, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente conta coisas da vida da gente para as pessoas, que ao invés das pessoas se alegrarem porque a gente está conseguindo coisas boas, elas sentem inveja, se sentem às vezes humilhadas. Quando nós falamos de coisas que elas querem e não podem, e a gente tem ou consegue, e fica parecendo que a gente está esnobando as pessoas. Ah, mas eu não faço isso de jeito nenhum. Aí eu
E sem graça, né? Eu sabia que fazia. Entendeu? Olha só como é que o problema é sério. Eu tentei ilustrar discretamente para não falar diretamente, né? Mas é daquelas pessoas que fala, que chega nos lugares, nos ambientes, às vezes públicos, né? Com várias pessoas. Gente, conversar em rodinha é um perigo. Quando você conversa com uma pessoa que você conhece, que você confia, vai ser mais difícil essa pessoa vibrar a inveja que ela possa sentir na sua situação vencedora. Mas quando é um grupinho, vai ficando muito mais fácil ter alguém ali que você não tem tanto acesso, que vai vibrar isso, e dependendo da intenção que você tem ao falar, isso vai te atingir. Entendeu? Então olha como que é sério isso. A gente está falando da questão dos espíritos, mas nós somos espíritos, né? E é isso que a gente está precisando trabalhar. Por quê? Você tem dor de cabeça, você tem dor no estômago, você tem dor no peito, dor no braço, dor disso, dor daquilo. Depois dos 30, então é a praga isso, né? Não, 40, né? Depois dos 40, então, todo dia você tem uma dorzinha. Pode ser uma dorzinha realmente física, né? Porque o físico começa a debilitar, mas pode ser uma dorzinha que você não consegue entender o que é. Porque às vezes você vai até fazer uma consulta, faz exame, não tem nada, mas a dorzinha está lá. Por quê? É a vibração que vem e te atinge num ponto que está mais fragilizado, mas é só uma vibração que alguém te mandou por causa de alguma coisa, certamente, que você fez, ou falou, ou pensou. Você nem atenta para isso. Entendeu? Então, é sério. Por isso a gente precisa ficar vigilante o tempo todo. Ô, João, você quer falar? Isso. 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 Ainda tem isso que o João levantou, a questão espiritual, os amigos espirituais. Certo? Como que eles chegam? Como que se aproximam? O que atrai eles? A vibração negativa. Certo? O que atrai os bons? A vibração positiva, o pensamento positivo. Mas o que atrai os maus? O pensamento, a vibração negativa. Então, tem vários fatores que colaboram nas nossas doenças, que acabam ficando físicas, que tem uma série de dores. São dores simples, mas que incomodam, né? Que nos preocupam às vezes e que estão relacionadas com vibrações. Às vezes você vem e recebe um passe e tem um alívio de uma dor assim, quase que instantâneo, milagroso, né? Por quê? Era uma vibração que estava te incomodando, e a característica principal do passe, o que é? É fazer uma substituição das moléculas más, trocar por boas. Esse é o mecanismo da cura. Retira as más, as ruins, e coloca as boas. Essas más que foram retiradas, elas ainda não produziram um efeito físico mais objetivo. Não virou uma ferida real, mas é uma vibração que já está incomodando em alguma área que está relacionada com o centro vital, responsável pelo órgão ligado àquele tipo de vibração. Aí você recebe o passe, esse aglomeradozinho, essa vibração que veio de fora às vezes, ou que você não construiu, ela é retirada e substituída. Sai a boa, chega a ruim. Porque o mecanismo do passe é exatamente a mesma coisa. O que o passista faz? O passista está te passando a mão, não está? Passa as mãos assim. Ah, mas é só isso, você passa a mão assim, pronto. Ele passa a mão e limpa. Depois ele passa a mão de novo e dá energia. Não. Ele tem que concentrar nisso, ele tem que pensar nessa possibilidade. Por isso, no curso de passe, a gente vai aprender a mentalizar as coisas, a pensar nas coisas, naquilo que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo quando eu passo a mão assim? No primeiro momento, eu estou fazendo uma limpeza, uma dispersão fluídica, eliminando fluidos ruins, maus sãos. No segundo momento,
Você primeiro limpou. Agora eu vou dar fluidos bons, sãos. Então vai fazer uma limpeza e depois vai oferecer fluidos sãos, distribuídos equilibradamente ao longo dos principais chakras que estão ligados com todo o nosso corpo físico. Então isso não é nada de místico. Tem uma realidade física nisso. A gente não vê o que acontece, mas é preciso entender o que acontece para que na hora que for fazer, a gente saiba exatamente o que está fazendo, porque isso ajuda na nossa mentalização, certo? E a Jaqueline já começou a vibrar ali que o relógio já passou, eu já captei a mensagem, né? Então, nós vamos encerrar. Ah, está gravando? Não importa não, o pessoal sabe. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos, pela atenção, pela oportunidade. Vamos pensar sobre tudo isso? Vamos vibrar positivamente. O que a gente tem tentado fazer nas reuniões, nos estudos, é exatamente, às vezes, provocar um momento mais leve, mais suave, mais agradável, para que a gente leve esse momento agradável para casa, para a vida. Para a gente aliviar um pouquinho, porque quando nós promovemos um pouquinho de alegria, um pouquinho de tranquilidade e um pouquinho de esquecimento das coisas ruins do dia, isso também é troca de energia. É troca de energia. Você retira energias negativas e assimila energias boas. Porque enquanto estamos aqui, a espiritualidade está trabalhando com cada um de nós, né? Então vamos orar e agradecer por tudo isso. Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade deste momento, desta noite, pela importância de podermos refletir tranquilamente, levemente, sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos dos Espíritos, e que possamos, assimilando esses conhecimentos, estar buscando e alcançando a nossa própria cura através do controle, da vigilância em todas as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos atos. Que possamos estar sempre em oração por aqueles que entendemos que possam estar vibrando o mal contra nós. Que vibremos o bem a favor deles. E que vibremos por todos aqueles que estão próximos ou distantes de nós, encarnados ou desencarnados. E todos receberão de alguma forma a nossa vibração da prece, que é positiva, que é agradável, que é edificante. Obrigado, Senhor, por este momento, pela oportunidade, mais uma vez. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado.